Amém? Link dessa transmissão para essa pessoa que você conhece, que precisa de cura, que precisa de Jesus, que precisa de uma transformação. Faça isso agora, em nome de Jesus, porque certamente a glória do Senhor vai tocar essas vidas em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos compartilhar a palavra do Senhor? Nós tivemos um momento aqui de louvor, e o momento de louvor é um momento de baixo para cima, né? É o momento em que nós levantamos as nossas mãos para entregar a Deus a nossa melhor adoração. Mas o momento da palavra, queridos, é um momento onde nós devemos nos calar para ouvir a voz do Senhor, onde nós devemos entender que não é mais de baixo para cima, é de cima para baixo, é Deus falando com o seu povo, independente de quem estiver aqui ministrando, se é o apóstolo, se é o pastor, se é a bispa, se é o bispo, independente, queridos, é a santa palavra de Deus que está sendo ministrada e ela é digna de toda a reverência em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11. Eu gostaria de compartilhar apenas um versículo, o último versículo do capítulo 11. Eu estava falando com o Senhor por esses dias a respeito do propósito da nossa existência. Quantos de nós já não nos perguntamos qual é o motivo da existência do homem? Por que nós estamos aqui nesta terra? Qual é a nossa missão? O que devemos fazer? O que Deus espera de nós? Qual é o sentido da vida? Quantos de nós já nos perguntamos a respeito destas questões? E muitas pessoas, queridos, nós temos percebido que elas andam enfermas emocionalmente falando, andam depressivas, algumas andam ansiosas, andam com medo por não saberem exatamente o motivo, o propósito da sua existência. Quando nós andamos sem saber o propósito da nossa existência, ao curso da situação, à mercê da situação, o homem tende a ficar, de certa forma, depressivo, amedrontado, por não saber exatamente qual é o motivo da sua existência. Eu gostaria de falar nesta tarde sobre o propósito, o resumo da nossa existência. Para que nós existimos? Qual é o propósito de Deus nisso? Em nome de Jesus. Então vamos lá, Romanos capítulo 11, versículo de número 36, diz assim, o texto: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ó, que bênção, a missionária Marta já está colocando aqui atrás também. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Queridos, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, e de uma forma tão extraordinária, pelo poder da sua palavra, Deus criou. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz, e houve luz, e o Senhor foi criando, e a Bíblia diz que tudo que Deus criou era bom. Tudo que Deus faz é bom. A vontade do Senhor para as nossas vidas, ela é boa, perfeita, agradável. Tudo que Deus faz é bom. E a Bíblia diz que Deus então começou a criar todas as coisas. Ele olhou para a terra e disse: terra, produza. E a terra começou a produzir. A terra começou a produzir os seus frutos, começou a produzir árvore, começou a produzir tudo que se rasteja. Tudo que vem da terra, foi a terra que produziu. Deus ordenou a terra, e a terra, como não é boba nem nada, obedeceu a Deus e começou a produzir aquilo que Deus havia dito para que assim ela fizesse. Se você parar para pensar, você vai ver que toda a criação de Deus, Ele terceirizou quando foi criar as árvores, terceirizou, ordenando que a terra produzisse. A Bíblia diz que ele olhou para as águas e disse: água, produza. E as águas começaram a produzir os peixes, começaram a produzir tudo que vive
dentro da água, a água começou a produzir. Mas quando Deus foi fazer o ser humano, a Bíblia diz que ele reuniu a Trindade, chamou o Pai, o Filho, o Espírito Santo e disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Você percebe que tudo que Deus fez e viu que era bom, Deus terceirizou. Deus terceirizou quando foi criar as árvores, Deus terceirizou quando foi criar os animais que se rastejam, Deus terceirizou quando foi criar os luminares, Deus terceirizou quando foi criar os peixes, tudo que sobrevive dentro das águas foi terceirizado, mas eu e você somos obras das mãos do Senhor. O próprio Deus nos criou, o próprio Senhor, Ele invocou a Trindade e disse: façamos nós o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Você pode perceber, queridos, que se você tirar algo da terra, que foi feito pela terra, ele começa a perder a sua vida. O que acontece se você arrancar uma árvore da terra? Ela morre. Por quê? Porque você arrancou a árvore da sua fonte de vida. O que acontece se você tirar um peixe do mar? Ele morre porque você arrancou o peixe da sua fonte de vida. Porque a terra criou a árvore. Porque as águas criaram os peixes. E se você tirar o peixe da água, ele vai morrer. E o que acontece se você tirar o homem da presença de Deus? O homem morre. Mas infelizmente, queridos, muitas pessoas não conhecem essas verdades. E pensam que podem viver uma vida distante do Senhor. Que pensam que podem viver uma vida longe da presença de Deus. E assim como se você tirar uma árvore da terra, ela morre. Se você tirar um peixe da água, ele vai morrer. Se você arrancar o homem da presença de Deus, ele vai começar a ter sérios problemas, até chegar à morte. Porque eu e você, sem Deus, estamos mortos. Eu e você, sem Deus, estamos destruídos. Aí você vê o mundo aí fora como está. Pessoas depressivas, ansiosas, com medo. Pessoas sem expectativas, desesperadas, sem saber onde encontrar a solução, porque o homem sem Deus, ele caminha com um vazio dentro do seu interior. Eu me recordo, queridos, há 25 anos atrás, quando eu ainda não conhecia Jesus, não é que eu era um menino mau, mas havia um vazio dentro de mim, e eu preenchia como? Eu preenchia com a cocaína. Quantas pessoas caminham sem Deus, e aí o casamento não está do jeito que tem que estar, a pessoa vai procurar um relacionamento extraconjugal. Quantas pessoas estão vivendo distante do Senhor, e há um vazio dentro delas, elas vão para o boteco, enchem a cara de cachaça, tentando encontrar a solução para o vazio que há dentro delas mesmos. Porque o homem sem Deus, ele está morto. E Romanos capítulo 11, versículo de número 36. A gente pode notar aqui, queridos, segredos espirituais muito fortes a respeito deste texto. Eu gostaria de compartilhar isso, que eu creio que vai trazer cura ao nosso interior, cura ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Diga: porque dele, origem. Por ele, diga: por ele, propósito. E para ele, diga: para ele, destino. Aqui existem 3 segredos muito importantes que nós precisamos entender. A Bíblia diz porque dele. Quando a Bíblia diz porque dele, está falando sobre a nossa origem. Preste atenção. Eu e você não fomos concebidos na relação sexual do nosso pai e da nossa mãe. Não. É por isso que eu não consigo entender quando alguém está ministrando cura interior e leva a pessoa a regredir até o seu nascimento, até a sua concepção no ventre materno. Não, não, não. No meu entendimento isso está errado, porque eu e você não fomos concebidos na relação sexual dos nossos pais. Martinha, você consegue colocar aqui Efésios capítulo 1, versículo 4?
Coloque aqui esse texto de Efésios capítulo 1, versículo 4. A Bíblia diz que Deus nos elegeu nele antes mesmo da fundação do mundo. Olha, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Segue aí. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eu e você não fomos concebidos no ato sexual dos nossos pais. Deus sonhou conosco, e antes mesmo dele dizer, lá em Gênesis 1, haja luz, ele já havia sonhado comigo e com você, porque ele nos elegeu nele. E alguém diz assim: pastor, você não sabe como é minha vida, pastor? Eu fui rejeitado pela minha mãe. A minha mãe queria me abortar, pastor. Isso realmente é muito triste. A pessoa que vive debaixo de um espírito de rejeição é muito triste. Pastor, você não sabe como foi a minha vida. Eu fui abusado. Um parente meu abusou de mim. Eu fui violentado. Isso realmente é muito sério. É muito triste. Mas o que nós precisamos entender é que quando nós levantamos a nossa mão para Jesus, o Senhor nos arranca de uma condição natural e nos leva à condição espiritual para a qual nós fomos concebidos. Até então, essa pessoa que não conhece Jesus, ela está presa. A vida dela começou, ela que não conhece Jesus, ela começou no ventre da sua mãe. Mas quando nós levantamos a mão para Jesus, o Senhor nos transporta para o texto de Efésios capítulo 1, versículo 4. E nós começamos a entender que Deus nos elegeu nele. E a eleição de Deus em nós é mais forte, é mais poderosa. O sangue de Jesus sobre as nossas vidas tem poder de curar a rejeição, tem poder de arrancar este trauma de alguém que foi abusado sexualmente, por exemplo. Quando nós estamos numa ministração como essa, e o Pai da eternidade está presente, Ele tem poder de ir lá no passado, lá onde você foi rejeitado, lá onde você foi abusado, lá onde o trauma aconteceu. Enquanto estamos aqui, neste dia, não lembro que dia é hoje, vamos lembrar aqui que dia é hoje. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2024, nós estamos presos neste tempo. Eu e você não temos domínio sobre o passado, eu e você não temos domínio sobre o futuro, nós temos domínio sobre o presente. Nós estamos aqui nesta tarde, mas aquele que nós anunciamos, que é Pai da eternidade, enquanto estamos aqui, Ele tem poder de ir lá 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, 50 anos atrás, e arrancar você deste poço, desse calabouço da rejeição, arrancar você deste trauma que você sofreu, arrancar você dessa situação que você viveu, e lavar você com o sangue de Jesus, e te trazer para cá curado. Esse Deus é poderoso. Aí muitas pessoas ficam assim: pastor, mas eu fui rejeitado, por isso que eu reajo desse jeito, eu sofri um trauma, por isso que eu reajo desse jeito. Mas quando nós levantamos a mão para Jesus, o Senhor nos leva novamente para Efésios capítulo 1, versículo 4, onde nós somos eleitos no Senhor. Eu e você não somos frutos da rejeição, eu e você não somos frutos de um abuso, eu e você não somos frutos de um erro de programação familiar, eu e você não somos frutos de nada disso. Eu e você somos frutos do sonho do Senhor. Somos curados, somos sarados, porque Ele nos sarou. A Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu e você somos livres, porque Jesus nos libertou, porque o Pai nos escolheu. Aleluia! Nós somos imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem, mas não vamos fazer de qualquer jeito, façamos conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Quantas pessoas se olham no espelho e não gostam do que vê? Quantas pessoas não conseguem aceitar a sua personalidade, não conseguem aceitar a forma como foi criado? Mas eu e você, queridos, não somos um bichinho feio, não somos frutos de um bullying
que as pessoas muitas vezes querem imprimir sobre as nossas vidas. Eu e você somos imagens e semelhança de Deus. É por isso que o diabo não aguenta olhar para você. É por isso que o diabo não consegue olhar para você. É por isso que há uma fúria do adversário contra as nossas vidas, porque para ele não há mais saída. Um dia ele esteve lá adorando a Deus, um dia ele esteve lá regendo a orquestra celestial, mas quando ele se revoltou, ele foi precipitado, ele foi lançado no inferno. Para ele não há mais saída. E quando ele olha para mim e sabe que eu e você somos imagens e semelhança de Deus, ele fica completamente perturbado. Mas nós somos curados, porque dele, nossa origem é no Senhor, queridos. Nós temos uma origem, e a nossa origem é vitoriosa. Aquele que nos originou, ele nunca perdeu uma batalha, ele tem nas mãos todo o comando. Nós somos eleitos no Senhor. Quantos podem glorificar a Jesus por isso? Eu e você somos eleitos no Senhor, porque dele, origem. Mas o texto segue dizendo, por ele. Eu e você temos uma origem, e nós não somos coitadinhos. Não, você não é um coitadinho, você não é uma coitadinha. Ó céus, ó vida, ó azar, tudo acontece comigo, oh meu Deus. Não, você não é essa pessoa. Você é fruto do sonho de Deus. Você nasceu para triunfar. Quer ver a sua concepção? Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E olha o que ele diz: governe o homem sobre todas as obras da minha mão. Tem um texto aqui, não sei se eu vou achar ele agora. Vou tentar achar aqui. Segura aí um pouquinho, vou tentar achar esse texto. Se eu não me engano é Salmo capítulo 8. Talvez versículo 4, deixa eu ver. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visite? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre todas as obras das suas mãos. Olha só, olha que coisa tremenda. Não deu para colocar aqui, né? Mas tá bom, é Salmo 8, versículo 4 em diante. Quem é o homem para que o visites? E o filho do homem para que lembres dele? Mas a Bíblia diz, um pouco menor do que os anjos ele nos fez, para que tenhamos domínio sobre as obras das suas mãos, e sobre tudo colocasse debaixo dos nossos pés. Quando Deus nos criou, Ele não criou alguém comum, Ele criou as nossas vidas, e colocou sobre nós domínio. Governo está sobre as nossas vidas. Eu e você nascemos para dominar, eu e você nascemos para governar. É por isso que nos incomoda tanto quando nós estamos sendo dominados por alguma coisa. Por exemplo, quando estamos sendo dominados por algum tipo de enfermidade, quando alguém está sendo dominado por algum tipo de vício, a pessoa fica tão incomodada. Por quê? Porque eu e você não nascemos para sermos dominados. Eu e você nascemos para dominar. A unção de domínio está sobre as nossas vidas. A unção de governo está sobre as nossas vidas. E quando nós entendemos isso, queridos, nós voltamos lá em Efésios 1:4 e começamos a dominar sobre todas as coisas. Você, quando participa de uma ministração como essa e recebe a cura que Deus quer que você receba, você começa a dominar. Você vai perceber que a partir de hoje, situações que estavam te dominando, por exemplo, miséria na vida econômica, derrota na vida econômica, derrota no casamento, derrota na vida familiar, situações que estavam se assenhorando de ti, a partir de agora, você começa a exercer domínio sobre essas situações, porque o domínio está nas nossas mãos. Nós precisamos entender isso. Tudo aquilo que nós entendemos, nós entramos no governo. O domínio está o domínio está nas minhas mãos. Qual é a situação que tem te desafiado? Qual a situação que tem te afrontado?
Qual é a área da tua vida que você está vivendo? Parece que está em desalinho com a vontade de Deus. A partir de agora, você vai exercer domínio sobre essa situação, sobre essa área da tua vida. Deus vai te dar domínio sobre o dinheiro. Deus vai te dar domínio sobre a sua saúde. Deus vai te dar domínio sobre a tua família. Deus vai te dar domínio sobre essas áreas das suas vidas, das nossas vidas, que estão em desalinho. O domínio está em nossas mãos. E essa palavra tem que nos curar. Nós precisamos sair daqui mascando prego e cuspindo fogo. Quando nós estivermos andando numa calçada, o diabo vai ter que pular para outra, porque o domínio, o senhorio está nas nossas mãos. Porque nós entendemos que nós temos uma origem. A nossa origem é no Senhor. Eu não tenho uma origem pobre, eu tenho uma origem rica. A minha origem é o Senhor. Eita glória! Independente de onde você nasceu, mesmo se como Jesus você nasceu num lugar muito simplesinho, esta unção está sobre a tua vida. Independente de como foi a tua vida até hoje, talvez o diabo tenha feito de tudo para acabar com a tua vida, para que você não entendesse essa palavra, mas a partir desse momento, você vai passar a exercer domínio sobre todas as áreas da sua vida, porque eu e você temos uma origem, porque dele, origem, por ele, propósito. Coloca aí, Martinha, 1 Coríntios 10, 31. Aí já? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Há um texto também em Isaías, eu anotei aqui, capítulo de número 43, versículo 21, onde o Senhor diz assim: este povo que formei, que chamei para o meu louvor, para que me desse louvor. Preste atenção, eu e você fomos criados para produzir louvores a Deus. Tudo que nós fazemos, quer comamos, quer bebamos, nós devemos fazer com o propósito de produzir glória para Deus. Todas as áreas das nossas vidas, elas existem para que a glória do Senhor seja vista. Como assim, pastor? A glória do Senhor não é para ser vista somente no momento do culto, quando eu levanto as minhas mãos e digo, a Ele a glória. Não, queridos. Este é só um momento onde nós estamos produzindo glória para Deus, mas em todos os momentos, a nossa vida tem um propósito, e o propósito da nossa vida, quer estejamos na padaria, quer estejamos no açougue, quer estejamos no supermercado, em todos os momentos, o propósito das nossas vidas é produzir glória para Jesus. Nós precisamos entender isso. O diabo não suporta e não consegue permanecer na vida de um crente desta maneira, porque tudo que ele faz é para a glória de Deus. Tudo que ele faz é para produzir glória ao Senhor. A sua família é para glorificar a Deus. A tua vida econômica, o teu trabalho é para glorificar a Deus. Nós temos uma origem, mas também temos um propósito, o propósito de glorificar o nome do Senhor Jesus. Esse é o propósito das nossas vidas. Quando estamos num culto como esse, nós precisamos, queridos, sair daqui homens melhores, mulheres melhores, para que a glória do Senhor seja vista sobre as nossas vidas. Mas muitas vezes, queridos, nós olhamos nas igrejas e o que nós contemplamos são pessoas que estão, parece que completamente subordinadas ao mundo espiritual. Não entendem o domínio que tem, o governo que tem, não entendem o propósito das suas próprias vidas, que é produzir glória para Jesus. Quando nós entendemos isso, queridos, que um culto como esse, por exemplo, ele tem o propósito de aprimorar as nossas vidas, de nos tornar melhores, e aí nós chegamos em nossas casas melhores, e aí nós chegamos no local onde nós trabalhamos diferente,
E aí nós chegamos no lugar onde nós compramos o pão toda manhã, diferente. Alguém vai olhar para você e vai falar assim: tem algo diferente nessa pessoa. É por isso que muitas vezes as pessoas não são ganhas. Alguém olha e fala assim: pastor, eu tenho dificuldade de evangelizar. Sabe por quê? Porque a tua vida tem que ser um evangelismo, produzindo glória para Deus. Nossa vida tem uma origem, a origem das nossas vidas é o Senhor, mas nossa vida também tem o propósito de produzir glória, adoração, exaltação ao nome de Jesus. Infelizmente, queridos, estamos vivendo uma geração onde uma estatística foi feita, e o número de divórcios dentro da igreja é quase o mesmo do que fora. Infelizmente. Antigamente, você dizer que era pastor, as pessoas te honravam. Hoje muitos debocham. Infelizmente. Alguém olhava e dizia assim: pai, eu estou namorando com alguém. Quem? É o pastor da igreja. Antigamente isso era motivo de muita honra. Bênção, minha filha, Deus preparou, está namorando com o pastor da igreja, glória a Deus. Hoje, essa notícia causa arrepios, porque estamos vivendo uma geração onde a igreja entende, onde pessoas entendem que produzir glória é somente no momento de louvor, levantar as mãos aos céus, e às vezes até chora. Às vezes cai até uma lágrima, mas não entendem que Deus espera que a nossa vida seja um incenso agradável a Ele. Que nós possamos produzir louvor a Ele em todos os lugares que nós colocarmos a planta dos nossos pés. Esse é o propósito das nossas vidas. Sermos diferentes. A Bíblia diz, queridos, que muitos não ouvirão a nossa pregação, mas pelo nosso testemunho serão alcançados. Pelos nossos testemunhos serão tocados pelo poder de Deus. Eu estava vendo uma publicação esses dias, e a publicação dizia assim, seja você a Bíblia que o mundo não leu. Seja você o louvor que o mundo não cantou. Olha que coisa tremenda. Alguém vai olhar para Sara e vai falar assim: eu conheço vários crentes requenguela, que faz de qualquer jeito, porque, queridos, picareta tem em qualquer lugar, mas também conheço um crente, o nome dela é Sara, é minha vizinha, essa mulher se veste diferente, anda diferente, tem um comportamento diferente, esta mulher é uma serva de Deus. Acredite, Deus ainda tem 7.000 que não se dobraram, pessoas que Ele tem, aleluia, como carta na manga, que são servos de Deus, são pessoas de verdade, são servos de Deus, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Agora, fácil, sabe o que é fácil? É vir para a igreja e falar assim: eu vou lá buscar minha bênção. O que você vai fazer na igreja? Eu vou lá buscar, preciso trocar de carro, vou lá buscar uma resposta lá na igreja. Pelo amor de Deus, queridos, o propósito da nossa vida, da nossa existência, é produzir adoração, produzir louvor para o nosso Deus. Glória a Deus. É claro que Deus tem prazer em nos abençoar. A Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus tem prazer em nos abençoar, Deus tem prazer em abrir as portas para nós, Deus tem prazer em fazer tudo isso. Mas nós não podemos fazer disso uma moeda de troca. Precisamos ter o propósito de adorar a Deus. Em segundo lugar, o propósito da nossa existência é divulgar esta boa notícia. Vou voltar aqui ao meu testemunho. Queridos, ninguém queria ir onde eu estava. Ninguém acreditava na minha conversão. Quando tinha festas da família, os meus tios evitavam até de levar os meus primos, para que não tivesse contato comigo. Ninguém queria ir onde eu estava, mas ele foi. Eu não sei o que ele viu em mim, em você, porque aqui não tem nenhum santinho também, né?
É ou não é? Todos temos um passado, é ou não é? Eu já fiz essa pergunta, eu falei, Senhor, por que, Jesus? Tem tantas pessoas na minha família mesmo que dava menos trabalho do que eu, que parecia ser mais bonzinho do que eu. Por que eu, Jesus? Eu não sei, não tenho essa resposta, queridos. Mas o fato é que Ele foi onde ninguém queria ir, Ele me alcançou, Ele me tirou das trevas e me resgatou para a sua maravilhosa luz. Como não anunciar esta notícia? Como não dizer isso? Varão, como? Como não falar do amor desse Deus? Porque hoje, olhar para você sentadinho aí, aleluia, levantando as mãos, adorando a Deus, é fácil entender porque Deus te ama, mas Deus não te amou desse jeito. Deus não te amou desse jeito. Deus te amou naquela ocasião, quando você estava lá, às vezes no fundo do poço, dando trabalho, fazendo coisa que não devia fazer. Foi nessa condição que Deus nos amou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tal, que nem a Bíblia consegue explicar. É tal maneira, é algo muito extraordinário. O amor de Deus pelas nossas vidas tem que ser suficientemente poderoso para nos curar. Ele nos resgatou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. A Ele a glória, a honra, o louvor para sempre. Sabe o que eu digo? Dentro da minha casa, para os meus discípulos, queridos, se Deus não fizesse mais nada na minha vida, de hoje até o fim dos meus dias, eu já teria motivo suficiente para entregar a Ele todo louvor, para dedicar a Ele toda a minha vida, para entregar a Ele tudo que sou, para colocar diante dEle o meu coração, mesmo se Ele não fizesse mais nada, porque Ele me encontrou onde ninguém queria encontrar. Produzir louvores para Ele é um dos nossos propósitos, mas também anunciar tão grande salvação. Eu e você somos testemunhas desta obra poderosa. Alguém aí fora não conhece, pensa que somos loucos, não acredita. Olha o episódio que nós tivemos agora no carnaval. A Baby falando do Apocalipse para a Ivete, aquela mulher não entendeu nada, ficou perplexa, perturbada. O olhar dela transformou. Alguns odeiam a Ivete e têm ódio do discurso dela, mas nós precisamos amá-la, entender que a salvação que nos alcançou também está disponível para ela. Glória a Deus pela vida dessa mulher que falou do Apocalipse, do jeito dela falou. Deus levanta as coisas loucas para confundir as sábias, queridos. Quem somos nós para julgar se ela estava no lugar certo, se não estava, se fez certo? O que importa é que o Evangelho foi anunciado. Deus já fez cada coisa louca. Isaías pregou durante 3 anos pelado, nu. Quem somos nós para julgar? O que nós precisamos fazer? Primeiro, admirar uma mulher que entrou lá no covil, entrou lá no antro e falou do amor de Deus. Quantos de nós às vezes temos oportunidade e não falamos? É ou não é? Quantas vezes alguém veio pedir dinheiro para mim no carro, eu fechei o vidro porque eu estava no telefone. Quando eu saí, o Espírito Santo falou assim, ó, você poderia ter falado do amor de Deus. E não falei? Quem está mais errado? Aquela que falou, mesmo sendo no carnaval? Ou eu que fechei o vidro e acabei não falando? Nós precisamos entender o propósito da nossa existência. É para que outras vidas tenham acesso a tão grande salvação. Eu e você somos instrumentos para que isso aconteça, em nome de Jesus. Então, falando de propósito, queridos, porque dele origem, por ele propósito. Primeiro propósito, adoração a Deus. Nossa vida tem que ser um incenso. Segundo propósito, anunciar tão grande salvação. E terceiro propósito, destruir as obras do diabo. Isaías capítulo de número 61, dá para colocar, Martinha? Isaías 61. Primeiro propósito, adorá-lo. Segundo propósito, anunciar tão grande salvação. Terceiro propósito, olha lá, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração,
a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Primeiro propósito da nossa existência, nós precisamos ser um incenso agradável que produz adoração a Deus. Em segundo lugar, precisamos anunciar tão grande salvação, porque Ele nos resgatou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Em terceiro lugar, nós estamos aqui para destruir as obras do diabo. Queridos, o diabo tem atormentado vidas, tem prendido vidas, muitas pessoas estão morrendo sem conhecer o nome de Jesus, e há uma força na terra capaz de destruir as obras do diabo, e não é os Estados Unidos da América, não é qualquer exército poderoso, esta força se chama igreja. Eu e você somos concebidos, fomos gerados para destruir, desmantelar as obras do diabo. Mas estamos vivendo uma geração de crentes, que às vezes alguém cai manifestado demônio, ao invés dessa pessoa colocar a mão e expulsar na autoridade que há no nome de Jesus, sai correndo com medo do demônio. E o que falar da igreja de antigamente, que quando as pessoas manifestavam demônio, ao invés de expulsar, queimavam vivas. Não entendiam a autoridade. E olha o que o texto diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, para destruir as obras do diabo. Olhe para a sua mão aí, queridos, por favor, olhe para a sua mão. Tem poder na sua mão, tem poder, tem autoridade na sua boca, para destruir as obras do diabo. Aí alguém vai se aconselhar com um crente: ai, meu casamento está por um fio, estou pensando em me divorciar, estou pensando em se separar. A pessoa, ao invés de usar a autoridade e falar: está repreendido em nome de Jesus, eu vou me levantar, eu vou orar pela sua vida, Deus vai restaurar o seu casamento, ela acaba sendo conivente com a situação. Alguém olha, se aproxima de um crente e fala: olha, o meu parente está com câncer, meu parente está com a saúde muito debilitada. Aí a pessoa olha e fala: meu Deus, misericórdia, tadinho. Ao invés de usar a autoridade que Deus deu, o Espírito do Senhor está sobre nós, para destruirmos as obras do diabo. Eu e você somos guerreiros, queridos. Existe uma arma que Deus colocou nas nossas mãos, a unção do Senhor está sobre as nossas vidas. Comece a fazer o exercício disso, que você vai perceber como muitas vidas serão curadas através do abrir e fechar da tua boca, como muitas situações serão transformadas, como os demônios deixarão as suas vítimas no abrir e fechar da tua boca, porque Deus te chamou com autoridade, porque dele origem, por ele propósito e para ele destino. Eu e você temos uma origem, nossa origem é no Senhor. Nossa origem não é na depressão, no abuso, no adultério, na mentira, no pecado. Nossa origem é no Senhor, porque dele e por ele também temos um destino. É por ele que vivemos, é por ele que vivemos, é para produzir louvores a ele, é para anunciar tão grande salvação, é para destruir as obras do diabo. E a Bíblia diz que para ele nós temos um destino. Queridos, parece que está cada vez mais escasso mensagens falando sobre o arrebatamento, mensagens falando sobre a nossa morada. Aliás, vamos falar um pouquinho, eu acho que Apocalipse capítulo 21, coloca aí, Martinha, não sei qual versículo, mas a gente acha aqui. Apocalipse capítulo 21, olha aí: e vi um novo céu e uma nova terra. Preste atenção, queridos, essa tem que ser a nossa esperança, essa tem que ser a nossa o nosso maior desejo. E vi novos céus e novas terras, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia dos céus, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Olha que coisa tremenda. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Até aqui, depois você lê lá Apocalipse capítulo de número 21. Queridos, eu e você temos uma origem, a nossa origem é no Senhor. Eu e você temos um propósito, o nosso propósito é produzir a Ele adoração, divulgar esta notícia tremenda e destruir as obras do diabo. Mas eu e você também temos um destino. O apóstolo Paulo declara que esta leve e momentânea tribulação que nós estamos passando, porque este tempo que estamos passando aqui na terra é um tempo de tribulação. Nós não estamos aqui no mar de rosas. O palco da vida não acontece num parque de diversões. Nós enfrentamos desafios, enfrentamos lutas, enfrentamos tempestades, enfrentamos a masmorra, enfrentamos a caverna. São muitas as lutas, os gigantes que se levantam. É verdade ou não é, queridos? Se eu fosse dar o microfone aqui a cada um de vocês, todos nós teríamos testemunhos de lutas que nós enfrentamos em determinadas áreas, mas o apóstolo Paulo declara que esta leve e momentânea tribulação não se pode comparar com a glória que está para ser revelada, porque eu e você, queridos, seremos arrebatados, seremos levados com força, seremos, em nome de Jesus, levados para o lugar onde Jesus preparou para nós. Nós temos um destino, a nossa vida não acaba aqui, a nossa vida não se resume a 80, 90, 100, alguns vivem até 110 anos. Não, queridos, quando nós fecharmos os olhos aqui nessa terra, nós abriremos os olhos para a eternidade. E isso tem que ser cura para o nosso espírito. Tem gente que vai chegando num determinado momento da vida, porque chega, né, queridos? Chega ou não chega? A gente vai chegando numa certa idade, a gente vai começando a pensar: meu Deus, estou mais perto de lá do que... É ou não é? A pessoa chega lá, 70 anos. Vamos concordar? A pessoa que tem 70 anos, ela está mais perto, do que do nascimento. É ou não é, gente? E a gente para pensar. Para ou não para? Eu tenho 47 e paro para pensar. Meu Deus do céu, como o tempo passa rápido. Parece outro dia que eu conheci a Cris. Não tinha barriga, tinha cabelo. Era bonitão. Agora barrigudo, careca. Graças a Deus ela não mudou em nada, porque está mais bonita do que antes. Mas parece que foi ontem. O tempo passa rápido. Salomão teve esse momento quando ele declarou: vaidade, vaidade, tudo é vaidade, o tempo passa, a vida passa. Ei, queridos, as vaidades passam, as conquistas passam, o que não passa é a experiência com Deus. Isso não passa, e é sobre isso que nós precisamos focar a nossa vida, focar a nossa existência. Porque dele origem, por ele propósito, mas para ele destino. Nós temos um destino, e o nosso destino não é o caixão, o nosso destino não é apodrecer debaixo da terra, o nosso destino é o céu, é a nova Jerusalém. Nós seremos arrebatados naquele grande dia. Queridos, eu conduzo a minha vida, o meu ministério, tudo que tenho, tudo que sou, a minha família, para um único dia, um dia em que a trombeta vai soar, e nós ouviremos o nosso nome ser chamado. Nós temos um destino, nossa vida não acaba aqui. Eu me recordo daquele texto entre o rico e o Lázaro, quando o rico desfrutou de tudo que tinha aqui na terra, mas morreu e foi para o Hades, enquanto Lázaro sofreu. A Bíblia diz que comia até migalhas da mesa,
Mas quando ele morreu, ele foi para um lugar de honra. Ele foi para um lugar tremendo, especial. A nossa vida não acaba aqui. E nós não podemos andar desesperados, deprimidos, ansiosos. Nós precisamos ter esta viva esperança, queridos. Porque o morrer para nós é Cristo. Glória a Deus. O mundo não sabe o que é isso. Não sabe. Nós fomos num velório de uma grande mulher de Deus. Talvez uns 10 dias atrás, não lembro, acho que sim. Da apóstola Neuza Tioca. Estávamos lá no velório. E do lado tinha o velório de alguém que não era crente. Choro, desespero, pranto. Chorar por alguém que morreu faz parte. Afinal, nós sentimos saudade. É verdade ou não é? Mas desespero. Enquanto aqui, no velório da mulher de Deus, havia louvores, palavras, testemunho, legado, coisa tremenda. Nossa vida não acaba quando fechamos os olhos aqui. Nós temos um destino. O nosso destino é o céu. E nós precisamos parar para meditar nisso. O que nos espera? Como será aquele grande dia? Como nos encontraremos lá na eternidade? Ei, queridos, temos muito o que pensar. Há uma carreira proposta. E a nossa carreira não acaba aqui. A nossa carreira vai até os céus com Ele. Isso tem que produzir cura ao nosso coração. Isso tem que produzir cura. Porque eu concordo com quem não conhece Jesus e vai chegando no fim da vida, dá vontade de tirar a vida, vai perdendo sentido, é ou não é? Porque cada vez que a gente vai envelhecendo, menos coisas a gente pode fazer. Eu fui jogar futebol ontem, eu estou com o corpo todo doendo, eu jogava bola todos os dias. Mas a idade vai chegando, as costas dói, o joelho dói, as articulações dói. Cada vez que parece que a gente vai ficando mais velho, vai limitando as coisas. E a pessoa que não tem Jesus e não tem essa esperança, perde o sentido. Mas para nós, queridos, quanto mais o tempo passa, mais alegre a gente fica, porque mais próximo daquele grande dia a gente está. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, aplaudindo a Jesus. Quero convidar você a adorar a este Deus, querido. Adorá-lo, adorá-lo, adorá-lo. Adorá-lo em nome de Jesus. E enquanto você adora, esta cura que está disponível nesta tarde vai alcançar a tua vida, vai alcançar as nossas vidas em nome de Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Diga, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, origem. Eu e você temos uma origem, por Ele, propósito, eu e você temos um propósito, e para Ele, destino. Eu e você temos um destino, e o nosso destino é os céus. Vamos adorar a Jesus.